Não apenas ele continuava sendo um profeta, vem? And these fellows are still prophets. E esses companheiros continuam sendo profetas. Now we're going to get a little deep in that just in a few minutes. Agora iremos nos aprofundar um pouquinho nisso só por alguns minutos. Oh, O Senhor permitindo, vem? how I love that word. Oh, que coisa, como eu amo esta palavra. No wonder man shall not live by bread alone. Não é de se admirar que não só de pão viverá o homem, Every word that proceeds out of the mouth of God. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. These two prophets are Moses and Elijah, according to their works being repatterned again. Estes dois profetas são Moisés e Elias, de acordo com a repetição de suas obras. That has always been their ministry. Esse sempre tem sido o ministério deles. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amado Criador, cremos que mais uma vez o Senhor dispensará bênçãos sobre o seu povo. Cremos na sua palavra. Ela é verdade, ainda que o mundo e os grandes deste mundo a rejeite. Ela é Deus, manifestado na singeleza de sua palavra. Fale conosco e alimenta-nos com esta mensagem para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Cancelou a si mesmo de Deus. Bem, irmão Brana disse na mensagem Um Super Sinal 64: o Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Muitas coisas que não precisava nem esclarecer. Se esclarece mais, é porque tem muita coisa para se esclarecer. Mas para quem crê, é simples, não precisa de muito esclarecimento. Deus apanhou nossa linhagem.
Bom, Deus é Espírito, Ele está na linhagem do Eterno, na linhagem de Espírito, e Ele quis mudar de linhagem. Ele quis passar para a nossa. Cancelou a dele. Estava olhando a palavra cancelar. Desistir-se. Você cancela. Você não quer aquilo mais. Dar como nulo. Então parece que é muito pesada a palavra dita pelo irmão Brana. Cancelou a si mesmo de Deus. Desistiu a si mesmo de Deus. Espírito, eterno, imortal, invisível. E tornou um homem. Não é simples? Então, anulou-se de Deus. Que espaço de tempo, que privilégio o homem tem quando Deus assim o faz. Agora, você tem que saber que Ele enche o céu e a terra. Ele não tem jeito de não encher. Ele cancela a si mesmo de Deus, porque Ele quer tomar um outro corpo, porque do jeito que Ele está, Ele não pode fazer o trabalho. Há um pecador, mas eu não posso salvá-lo. Há um doente, mas eu não posso curá-lo. Há um perdido, mas eu não posso redimi-lo. Então eu vou tomar a linhagem deles. Eu vou descer a linhagem humana para me tornar um parente deles. E eu me torno um parente e os redimo. É isso que Deus fez. Ele desceu até nós, tornou o nosso parente. Eu creio que já esclarecemos isto. O que é tornar parente? Você sabe que você não é parente dos anjos, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos. Você não é parente deles. Então, Deus quis tornar parente. E é importante que eu não sou parente dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, mas sou parente de Deus. Você já notou isso? Porque parente é ter corpo igual, é ser igual. Deus não era igual a nós. Deus era espírito. E Ele desistiu de ser espírito para poder ser meu parente redentor. Bom, quem é o parente redentor? Não é o filho que é o parente redentor. É Deus que se tornou filho. O parente redentor, quando se diz é o Filho de Deus, é porque Deus se fez homem, se fez filho. Não se pode falar em filho na linha eterna. Na linha do eterno não se fala em filho, porque um filho tem princípio, um filho tem fim. Então se fala em filho na linha humana. Quando Deus passou para a minha linhagem, para a linhagem do homem, e nasceu do jeito que todo homem nasce, pela mulher. A coisa diferente que existia é que veio por obra e graça do Espírito Santo. Nós todos somos nascidos pelo ato sexual. Quando Deus quis ser nosso parente, diz: eu vou ser seu parente, mas eu tenho que te redimir. E para te redimir, se eu for filho de Maria, não vai adiantar. Se eu for filho do José, também não vai adiantar. Não vou te redimir. Eu tenho que ser seu parente,
Porque eu tenho que preparar o caminho para que você possa ser como eu, porque eu vou ser como você. Eu vou ser seu parente. Aí você depois vai ser como eu. Primeiro eu vou fazer o caminho. Então foi isso que Deus fez. Se não entender isso na mensagem do profeta, não entende nada da mensagem. A gente pode estudar dia e noite, ser teólogo, formar, e não vai adiantar nada. Você vai encontrar um Pedro que sabe mais do que qualquer um outro que ficou estudando Deus. Pedro não estudou, Pedro creu. Pedro viveu com ele. Pedro diz: esse daqui é o meu parente. Ele é filho que nem eu sou. Para que ele pudesse fazer-me Deus como ele é. Mas primeiro, ele tinha que ser filho, ele tinha que descer, ele tinha que cancelar a si mesmo de eterno. Eu sei que vem a pergunta: você não crê que naquele tempo, talvez você nem pensou nisso, né? Você não crê que naquele tempo, naqueles 30 anos, então você não crê que Deus não era eterno? Você não tem jeito de tirar a eternidade de Deus. Eternidade não se tira. Ele cancelou para poder vir como homem. Diz: eu tenho que estar como homem. Como Deus não vai adiantar nada, não resolvo o problema deles, não salvo eles, não os curo. Isso já tinha sido proposto em Deus antes da fundação do mundo, antes que o homem pecasse. Deus já tinha nele, diz o profeta, Deus era curador, era salvador, mas não tinha um pecador. Então, como que ele podia manifestar? Ele era curador, mas não tinha um doente. Então, esses eram os atributos que estavam em Deus. E ele tinha que manifestar esses atributos. Para os manifestar, então Deus veio e fez o homem. O homem, a imagem de Deus, não é esse daqui. A gente sempre tem que guardar. Acho que eu tenho um parágrafo aqui, não sei se eu trouxe esse parágrafo. O homem, a imagem de Deus, não é esse daqui. O homem, a imagem de Deus, é o Espírito. É o homem Espírito. Esse daqui de fora é o homem, a imagem animal. Entendeu? Esse de fora. O homem, a imagem de Deus, é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é animal. Deus é Espírito. Então, o homem, a imagem de Deus, é Espírito. Então, Deus tinha que fazer o homem primeiro Espírito e depois ele o fez da terra. Este é o homem que nós somos agora. Mas o que Deus fez primeiro foi o homem Espírito. Isso estava em Deus. Se estava em Deus, então somos eternos em Deus. Não aqui nesse corpo. Esse corpo temos um princípio e temos um fim. Mas no Espírito, no qual viemos de Deus e voltaremos para Deus. Assim diz Jesus Cristo: vim de Deus e volto para Deus. Eu vim de Deus e me fiz carne, deixo a carne e volto a Espírito. Cancelou a si mesmo de Deus. Aqui está na mensagem Demonologia, mas há almas encarceradas hoje, você pode ler também, está nos primeiros parágrafos. Demonologia, estado físico, 27. Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo, quando Deus criou o homem à sua própria imagem. Espírito do homem, não um homem em sua própria imagem, e sim o espírito do homem. Mas o homem em sua própria imagem. Estão vendo?
Então ele o fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem do pó da terra. Deus já tinha o homem macho e fêmea. Por isso a mulher é criada nele. A mulher não é uma criação à parte. Por isso ela só é vista nele. A igreja é criada em Cristo. Ela não é à parte. Ela só é vista nele. Sara só era protegida porque ela era costela de Abraão. Ela era a mesma carne, mesmo ossos, sangue. O que corria na veia de Abraão, corria na veia de Sara. Por isso, quando houve a falha, que ela falhou, ela foi protegida porque ela estava em Abraão. E Deus não podia feri-la quando ela chamou Deus de equivocado. Eu não ri. Eu estou dizendo que você riu. Eu não ri. Ela chamou Deus de equivocado. E Deus poderia matá-la, mas não podia, porque ela era parte de Abraão. Assim, diz irmão Branham, foi o que aconteceu entre nós e Cristo. Quando nós erramos, deveríamos morrer. Mas por sermos parte de Cristo, porque morte é separação eterna de Deus. Morte não é ir para o cemitério. Certo? Morte quer dizer separação eterna de Deus. Se você vai só para o cemitério, mas você não está separado de Deus, você não morreu, você dormiu. Agora, se você for para o cemitério, separado de Deus, porque você não recebeu a palavra de Deus naquele dia, então você está morta, está morto mesmo. Mas fora disso, não morreu, dormiu. Lázaro dorme, mas eu tenho que ir para despertá-lo. Os discípulos até disseram: bom, se dorme está seguro, mestre. Ele teve que falar o linguajar deles. Lázaro morreu. Aí eles entenderam. Mas eu vou despertá-lo. Quer dizer, ele morreu, mas aquilo era dormir, porque ele ia despertá-lo. E foi o que ele fez. Havia fé? Havia. Então, ele mostrou que ele era a ressurreição e a vida. Ele mostrou. Agora, quem é a ressurreição? Não tem um profeta, não tem um apóstolo, não tem um homem na terra que pode dizer: eu sou a ressurreição. William Branham não podia dizer: eu sou a ressurreição. Ele era a manifestação de Deus no entardecer, mas ele não era aquele Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, é a ressurreição e a vida, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. William Branham é uma manifestação em carne de Deus. Mas em Jesus Cristo está o próprio Deus. Não tem outro não, é o próprio Deus. William Branham nasceu pelo sexo, mas Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. Amém? Eu creio que são coisinhas, mas é bom a gente ir ouvindo pelo menos estas coisas assim. Então, antes, Deus já tinha nos feito, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Ele já tinha feito o homem espírito. E as pessoas têm suas dificuldades, e muitas vezes, olha, porque tinha um filho à parte, então Deus falou: ó, façamos. O homem, o próprio irmão Branham, mostra que Deus conversa com seus sectos, com seus anjos. Enquanto ele fez o homem, aquela imagem, espírito, mas um anjo não veio a se tornar carne, mas Deus veio e se fez carne. E o homem que Deus criou também se fez carne. Deus criou ele tanto em espírito, como formou também do pó da terra
de onde ele é animal. Se ele é animal, mas ele tem o espírito dentro dele, então ele pode raciocinar. Ele está acima da linha animal, que não raciocina. O homem é acima da linha animal, porque ele pode raciocinar, porque ele tem um espírito, o qual Deus criou à sua imagem. O cavalo não foi feito à imagem de Deus, o boi não foi feito. Então você tem que ser agradecido a Deus por saber que você, como homem, foi feito, não como carne, mas como espírito. O homem espírito foi feito à imagem de Deus. Aí Deus tinha que preparar um corpo para este homem espírito. Ele fez do pó. Deus tinha que desistir de anular-se, desistir-se de si mesmo como Deus eterno. Isso é difícil para as pessoas crerem. Só o eleito que vê isso. É o irmão Brana que prega isso. Eu estou com a mensagem na mão, um super sinal 64. O Deus Jeová se tornou homem. Não é o filho do Jeová que se tornou homem. Porque eles têm um problema com Deus e seu filho. Parece que é o filho que se tornou homem. Não. Deus se tornou homem. Jeová se tornou homem. Jeová se tornou carne. Deus se tornou carne. E quando Deus se tornou carne, ele era um filho. Porque ele veio através da mulher. E todos que nascem de mulher é filho. Deus nasceu da mulher. Mas não usou senão o ventre só da mulher, porque tudo ali era Deus. O próprio sangue, a vida, os genes, diz o profeta, foi Deus quem criou. O óvulo foi Deus quem criou. Isso é importante, eu creio, porque o irmão Brana falou, e eu posso crer em alguém que tem ministério para isso. Então, o irmão Brana é que mostra assim. Então você pode crer desta maneira. Deus criou o óvulo e deu para Maria. Deus criou os genes e deu para Maria. Então aquilo era de Maria, que Deus deu para ela. Por isso da semente da mulher. Mas ela não tem semente, enquanto Deus não dá semente para ela. Eva não tinha semente, enquanto a serpente não deu semente para ela. Quando a serpente deu a semente para Eva, então ela já começou uma criança. Adão deu a semente. Isso daí está na mensagem A União Invisível da Noiva. Irmão Brana diz: a serpente esteve de manhã com Eva e Adão à tarde. Isso é irmão Brana que fala, e eu creio. Certo? Então, o que formou? Formou gêmeos. E sendo que eles são de diferentes, distintos pais, então eles obrigatoriamente têm que ter distintas naturezas. Caim não tinha a mesma natureza de Abel. Abel não tinha a mesma natureza de Caim, porque Caim era da serpente, tinha a natureza da serpente. Abel era de Adão, tinha a natureza de Adão. Você é de Deus, por nascimento, tem a natureza de Deus. Amém? Então a questão não está na carne. Não está na carne. Essa carne eu tenho que ajeitá-la, porque é ela que carrega Deus. Esta carne. Então se banha, até se perfuma, que é melhor do que mau odor, né? Mas essa carne carrega Deus. Não com aquele espírito de comércio também, de gastar os mais caros perfumes. Ah, mas Jesus foi, mas Jesus, né? Jesus. Agora, Jesus, mas ele mesmo não comprou, a mulher que tinha e derramou sobre ele. É isso daí. E é muito diferente de nós gastarmos o que temos. Tem gente que não compra um litro de óleo, que é R$2,50, e compra um vidro de perfume de R$100, 120. Estou falando dos mais baratos, que não sou eu que compro. Eu não compro essas coisas. Eu não gasto dinheiro com aquilo que não é pão. Se para eu cheirar
tem que pagar 120, fala, Osmar, desista da vida. Você não vale nada. Entende? Então, você naturalmente tem que perceber isso. Não há necessidade nada de fora para te fazer algo grande. É Deus que está em você. Agora, Deus usa aquilo que é mortal, aquilo que é de mau odor, aquilo que apodrece. Deus usa um corpo desse. E Ele diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, que habita em nós. Habita nesse corpo. Então é velar por esse corpo da maneira normal. Tem gente que vela por esse corpo da maneira anormal. É a mulher idosa querendo ser uma jovenzinha, cheia de plásticas, mas não adianta. Aquelas rugas estão atrás de alguma coisa. O homem também quer ser um galã, mas já está careca, não tem jeito. Entende? Deveria perceber essas coisas. Não é mal usufruir da natureza, da ciência, quem quer usar uma peruca. Não é mal, eu vou entrando em alguns pontos que talvez tenha aqueles que pensam totalmente diferente. Não é mal para quem precisa. Irmão Brana chegou a usar, porque aquilo feria a cabeça dele. Couro fino, couro cabeludo, fino, e o lugar que ele ia pregar, muito frio. Então ele chegou a usar uma boina. Aí chamou ele de bispo, ele pôs uma peruca. Entende? Aí para proteger, isso daí é para proteger. Eu não tenho nada contra isso, acho que as pessoas têm que entender. As irmãs perguntavam para o irmão Brana como que penteava o cabelo, que ficava até sem jeito. Ele disse, penteie como você quiser, só não corte. Só não corte. Agora, a mulher, ela pode pentear o cabelo, jogar um pedacinho assim, fica sensual. Agora o homem também começa a jogar assim. É espírito errado. Aí no homem ele tem um espírito errado. A mulher é própria para aquilo. Entende? Ela é própria para poder se arrumar, se ajeitar. O homem que já está se ajeitando, isso está mostrando que ainda não saiu a mulher dele. Ele não é completo ainda, ele não é o homem perfeito. Homem mesmo. Porque aquela natureza feminina não saiu dele. Ele ainda está atrás daquelas coisas que a mulher, aquilo já saiu de você, você tem que entender isso. Aquilo saiu de você. Você já pensou bem, um homem sempre um manicure, pedicure. Graças a Deus que aquilo saiu de mim. Está na minha mulher. Não em mim. E que são a proteção. Para quem entende, diz que é a proteção das unhas. Mas qual mulher que vai querer ficar do jeito que eu sou? Entende? Tem que tirar a proteção das unhas. Elas fazem assim. Eu não sei por que estou passando por isso, né? Eu quero só mostrar mais um pouquinho dessa deidade, que não vai ter jeito de parar de falar de jeito nenhum, até no arrebatamento. Trovões, deidade, ele saiu do trono, novo nome. Isso aqui não vai parar, não. Nós vamos até o final. Mas vamos mostrar para aqueles que ignoram a revelação de que foi Deus que anulou a si mesmo de ser Deus. Foi o William Branham que falou. Para que ele pudesse, ele mesmo me salvar. Não mandar um filho. Ele não mandou filho, ele não mandou um anjo não tem o mesmo corpo que eu tenho. É Deus quem tem. Deus veio aqui, formou o homem do barro, depois Deus mesmo desceu na forma de gens de barro, gens que morrem. E o que ele fez? Sendo que o Eterno estava ali dentro, vivendo dentro daquele gens, quando uniu com o óvulo de Maria e formou uma criança, e ela era Jesus, Deus conosco, não que Maria é mãe de Deus. Tudo isso tem que se levar em conta. Maria não é mãe de Deus. Ele nunca a chamou nem de mãe. Ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ele nunca chamou de mãe, porque Deus não tem mãe.
E aquele menino, quando nasceu, era Deus conosco. Aí vem as explicações teológicas, não, mas não é Deus assim. Era Deus, a Bíblia diz que era. Isaías 9,6 diz que era Deus conosco. 7,14 de Isaías, é Deus conosco. Então você não pode falhar com a Bíblia. Você tem que ver Deus. Vamos ver, o homem na imagem que ele está hoje. Porque o Espírito que Deus criou, Deus formou um corpo e colocou aquele espírito, aí tem este homem aqui na terra, graças a Deus. Deus, Espírito, também queria vir na imagem do homem, para poder redimir o homem, porque na imagem que Deus o fez, ele não caiu, ele é caído na imagem do homem, ele é caído na imagem animal, naquela da terra, mas naquela que Deus fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, o homem não caiu. Por isso, nem todas as pessoas são criaturas de Deus. Deus põe a mão em uns e faz, como ele fez o Adão, mas ele nunca pôs a mão para fazer uma Eva à parte. Ele só adormeceu Adão e tirou a Eva dele. Já estava pronta. É isso que é a igreja. Deus adormeceu a Cristo no Calvário e tirou a esposa dele. Água, sangue e Espírito. É dali que nós saímos. Formamos agora, da terceira puxada do profeta, se forma a verdadeira noiva. A verdadeira esposa é tirada no Monte Pôr do Sol. A verdadeira esposa, ela é gentia. Ela é tirada agora no Monte Pôr do Sol, porque ela é gentia. Tem um nome gentil. E é o nome de Deus, é o novo nome de Deus, que ela tem recebido, porque agora veio do Monte Pôr do Sol. É importante, por certo, o Monte Sinai foi importante para a lei, o Monte Calvário foi importante para a graça, mas o Monte Pôr do Sol foi importante para a revelação, para trovões, para novo nome. É ali que a pessoa tem que encontrar onde Deus está se materializando. Deus numa carne, outra vez. Bem, deixa eu terminar esse parágrafo, um super sinal, 64. O Deus Jeová se tornou homem, apanhou nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Deus veio aqui e era um homem. Vou ler isso que vocês já conhecem aqui, que eu preciso de ler para completar esse pensamento. São João, capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, o irmão Branham vai mostrar que eles não estavam interpretando Deus da forma certa. Tu sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Creio que eu devo chegar nesse ponto aqui. Deus sendo mal interpretado, 208. Seus discípulos não podiam compreender seus milagres. Naquela noite, quando ele entrou no barco, ele disse: que tipo de homem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Eles compreenderam mal, pois ele não era um homem, ele era Deus. Ele era Deus, mas estava numa carne. Deus tinha desistido, cancelado de eterno para ser mortal, para salvar cada um de nós. Por isso que ele teve que voltar ao Pai. Deus tinha que voltar, porque ele veio aqui num corpo e é filho de Deus. Agora, como filho, ele morreu, já salvou, já deu sangue. Agora o pecador pode ser salvo, perdoado. O doente pode ser curado, porque ele agora manifestou aquele atributo de curador. Quando o homem pecou lá atrás,
aí Deus já podia manifestar seu atributo de curador. Por isso ele vem já no Velho Testamento dizendo: Jeová Rafa, é o Senhor que te sara. Ele já é Senhor que te sara sempre. Aquilo estava em Deus, mas tinha que chegar o tempo dessa manifestação na terra, e ele manifestou. Agora chega nesse tempo aqui, que eles interpretam mal. Preste atenção. Este é o problema com as pessoas hoje. Elas querem fazer dele um pequeno mascote. Eu não sei como que esse povo da dualidade vive ainda, pregando o que pregam e achando que tem grande coisa, tudo contrário à mensagem do profeta. Tudo contrário. Eles querem fazer dele um pequeno mascote. Dele quem? Jesus. Quer fazer dele um pequeno mascote. Ou alguém que carregue o bastão. Elas querem fazer dele apenas um garotinho que fica ao redor do campo. 210. Deus sendo mal interpretado. Ele não era um garotinho ao redor do campo, ele era Jeová Deus. Eles compreenderam isto mal. Gente da dualidade, vocês compreenderam a mensagem mal. Não existe dois. Não existe um pai e seu filho. Existe o pai no filho. O filho, a vida dele, diz o profeta, era o Espírito Santo. Ele não era um garotinho ao redor do campo, ele era Jeová Deus. Eles compreenderam isto mal. Eles esperavam que ele fosse apenas um deles. Porque sempre eles esperam, se for do nosso partido, se for dos nossos, se for do nosso companheirismo, tudo bem. Mas aí Jesus veio, não era do companheirismo dos fariseus, dos essênios, dos herodianos, dos fariseus. Ele não era um deles. Essa mensagem que prego também não é um deles. Se a gente fosse do companheirismo do norte, do sul, do centro-oeste, talvez teríamos mais gente para poder ver e dar problema para nós. Mas não somos. O que cremos não corresponde ao que eles pregam. Se fôssemos igual eles amariam o que nós pregamos. Ele não era um deles. Então você quer fazer separação. É a Bíblia que diz, Amós 3,7. Andarão dois juntos, se não estiver de comum acordo? Não tem jeito. Jesus não pôde andar com fariseus, com saduceus, com herodianos. Jesus andou com prostituta, com ladrão. Mas pior então. Esse que era o problema dos crentes daquele dia. Olha com quem ele anda. Esta ralé que o segue é maldita e não sabe a lei. Eles não podiam perceber, porque Jesus não era um deles. Essa mensagem não é tirada deles. Não estamos aqui pregando aprovado pelos Estados Unidos, aprovado por Canadá, aprovado por Trindade. Tem uns que sabem o que eu estou falando. Não estamos aqui pregando aprovado por grandes pregadores do Brasil. Vê se tem algum grande no nosso meio. Não era um deles. Jesus não era um deles. Aí vem, ele era Deus no meio deles. Ele não era um deles, mas era Deus no meio deles. Ele era mais do que um homem, porque ele era Deus. As pessoas separam. Você não pode separar o homem de Deus. Se você me separar de Deus, você me põe no inferno. Se você separar Jesus de Deus, também faz a mesma coisa. Você não pode separá-lo. Eu e o Pai somos um. Você não pode separá-lo. Aleluia. Como eu sempre disse,
Ele era um homem quando ele tinha fome, mas ele era Deus quando ele alimentou 5.000 com um pão, 2 pães e alguns peixes. Ele era um homem quando ele estava cansado lá atrás de um barco, porém ele era Deus quando ele cessou os ventos e as ondas e fez com que lhe obedecesse. Se ele não fosse Deus, nenhum vento ia parar não. O mar não ia parar não. O mar parou, tudo aquietou. As ondas bravias, tudo aquietaram. Por quê? Era o Criador do vento que estava falando. Para, mar, aquieta. Não era um homem falando, era Deus. Só que tinha que usar a boca de um homem. Deus é assim. Ele quis descer para a minha linhagem, para que eu pudesse passar também para a linhagem dele, através do sacrifício da cruz. Pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Porém, ele era Deus quando ele cessou os ventos e as ondas e fez com que lhe obedecesse. Que tipo de homem é este? Ele não era um tipo de homem. Ele era Deus manifestado em um homem. Oh, que tipo de homem é este? É bom você ver como o profeta vê, não como um teólogo que andou com mão brana vê. Não, é como o profeta vê. Ele era Deus manifestado em um homem, o filho de Maria, um carpinteiro, mas ele era Deus manifestado em carne. Irmão Branham levou isso aqui para as coisas mais simples, para dizer, filho de Maria, um carpinteiro, porque foi onde ele foi criado. Muito bem, Deus cancelou a si mesmo. Ele cancelou a si mesmo de eterno para ser mortal. Diz agora, vou fazer outro papel. Irmão Branham disse que houve uma conferência do céu e Deus disse, eu vou descer. Eu vou ser um bebê. A mensagem de conferência. É irmão Branham dizendo, por que eles não veem isso? É Deus dizendo, eu vou ser um bebê. Não tem uma mensagem que diz, o filho diz assim, ó, eu vou descer. Isso é os trinitarianos que cantam até os hinos. A gente tem alguns hinos dele que a música é até bonita, mas o hino, quando chega ali, o filho pedindo para o pai mandar ele, me manda lá, porque eu sou igual a você. Ainda nem trata de senhor, eu sou igual a você. As pessoas sempre compreendem Deus mal quando Deus está em carne. 213, Deus sendo mal interpretado. Os judeus lhe compreenderam mal. Como poderia ele ser seu amigo e salvador? E eles queriam fazer dele algo que ele era maligno. Eles compreenderam mal o seu ministério. Ele disse, a rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e condenará isto, pois ela veio das partes mais remotas da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e um maior que Salomão está aqui. Porém, eles compreenderam mal que ele era maior do que Salomão. Eles pensaram que ele era apenas um homem maior que Salomão. Não. 216. Não, ele era um homem falando. Não era um homem falando, era Deus. Amém? Eles interpretaram mal a Deus. O homem não fala. O homem cita e fala as Escrituras. Jesus faz com que as Escrituras vivam. Um homem não pode fazer essa declaração. A Escritura diz aqui está. O homem pode dizer, a Escritura diz isto, mas isto é quase tudo que ele pode fazer. Mas Jesus podia dizer, eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém poderia dizer aquilo. Só ele. Porque ali estava Deus. Você quer ver o Pai? Olha em mim. Você quer ver Deus? Olha em mim. Não é Deus de seu filho, é Deus em seu filho. 217. Deus sendo mal
interpretado ou mal entendido, não é de se admirar que aqueles soldados disseram. Nunca houve alguém que falou assim. Ele não fala como um escriba ou um pregador, ele fala com autoridade. E até mesmo os demônios lhe obedecem, e os ventos e as ondas lhe obedecem. Eles pensaram que ele era um homem, mas ele era Deus. Bom, eu estou lendo aqui mensagem de William Branham. Eu queria que as pessoas pudessem, pelo menos, deixa eu ler também as mensagens de William Branham, para me ver o que o William Branham fala com respeito à deidade. Não fica crendo em nós, não. Vai ler a mensagem. Não fica crendo em quem andou com o irmão Branham e é teólogo, só porque estudou, você vai crer nele. Você tem que crer na mensagem do profeta, o que o profeta pregou. Receba isso em você. Abraão restaurado 147, para me encerrar. Tem muita coisa, mas não dá tempo de tudo. Eu disse, ele chorou como um homem, isso é correto, indo para a sepultura. Mas quando ele juntou seus pequenos ombros inclinados e disse, Lázaro, saia para fora, e o homem que estava morto por 4 dias ficou de pé e viveu novamente, para aquilo se necessitava mais do que um homem. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Agora Deus tinha que fazer aquilo no homem, Deus tinha cancelado de Deus para ser homem. Deus cancelou a si mesmo, de Deus para ser homem, um super sinal, 64, é o que diz o profeta, e eles não conseguem ver, quando Deus cancela a si mesmo, de Deus, de eterno, todo-poderoso, imortal, invisível, para ser visível, mortal, para andar com os homens. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus, não um homem, não um profeta. Agora, irmãos, vocês têm que saber que Jesus era cordeiro, era filho e era profeta. Mas o irmão Branham está dizendo aqui, ó, não um homem, não um profeta, mas Deus, porque ele era tudo. Ele era Deus conosco. Mas quando ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está dizendo assim, oh, meus amados, o meu Pai é a ressurreição e a vida. O meu Pai vai fazer isso. Se fosse 2 pessoas, o meu Pai vai fazer isso. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém pode falar isso senão o próprio Filho, porque ali estava Deus em carne, não apenas um homem à parte, não, era Deus dizendo, aquele que crê em mim, não aquele que crê no Pai, mas aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Quem viver e crer em mim, nunca morrerá. Disse, crês tu nisto? E ela disse, sim, Senhor, eu creio. E isto é isto, algo tem que acontecer, não um homem, Deus. Se as pessoas conseguissem ver que não é apenas um homem, é Deus. Deus cancelou a si mesmo de Deus para ser um homem, para apanhar nossa linhagem, cancelou a si mesmo da linhagem do eterno. Deus veio aqui e chorou que nem um bebê. Irmão Branham, ele passou até pela vida do adolescente, para ser um exemplo para todos nós, um exemplo para todo adolescente. Eu quero terminar com a mensagem da graça 81. Lá havia somente um justo caminho. Deus é um espírito, e ele não pode morrer, então Deus tinha que ser feito homem. Jesus é Deus homem. Deus tinha que ser feito homem. O Filho é Deus homem. E ele morreu em carne humana, na forma de um homem, chamado Jesus Cristo. E aquele era o Messias prometido, que trouxe a graça. Lá é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa.
Deus e Cristo, a mesma pessoa. Talvez a pessoa diga, não, mas na verdade Deus e Cristo é a mesma pessoa. Mas irmão Branham estava referindo Deus e Jesus. Está aqui, ó, Deus habitando em Cristo. O corpo era Jesus. É o que o profeta mesmo prega. Eu e o Pai somos um. Irmão Branham não traz interpretação, eu e o Pai somos um, para interpretar. Irmão Branham esclarece. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem fala a palavra, mas meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo, certamente. Amém? Que isso possa, mais uma vez, nos ajudar a saber de onde nós viemos, que Deus nos fez primeiro o homem espírito. Que Deus criou a imagem dele, o homem espírito. E agora você já está chegando no homem Deus. Deus criou o homem espírito, depois Deus fez um corpo e colocou, soprou aquele homem espírito, aí tornou uma alma vivente, é o que somos. Aí Deus veio, eu tenho que ser parente deles, eu tenho que redimi-los. Veio cordeiro para redimi-los, veio bodes, bezerros, touros, sangue destes para redimir-nos. Ele só deu isso até que viesse o sangue dele, o sangue de Deus. O sangue de Jesus Cristo não é de um gentio, é sangue de Deus. Amém? É sangue de Deus. Até que viesse o sangue dele. Aí Deus pega e se faz homem. Prepara o caminho para o homem Deus. Tudo que era Deus foi derramado em Cristo. Tudo que é Cristo é derramado na igreja. A igreja vai para o reino restaurado, porque ela já está restaurada aqui. Ela vai para um reino, para um governo, para um domínio restaurado, porque aqui ela já está restaurada. Se não formos restaurados aqui, não é o de fora. Vamos acompanhar São Paulo. Ainda que este homem exterior se corrompa, o interior, que é a imagem de Deus, esse se corrompe, aquele vive eternamente. Esse de fora está se corrompendo, o de dentro não. Por isso que o de fora foi que pecou no jardim do Éden, e Cristo teve que vir, Deus em carne, para poder tomar esse corpo igual ao nosso. Deus gerou um corpo igual ao nosso, para ele poder viver aqui, morrer, sangrar, para que pudéssemos levar-nos à condição de origem outra vez, como ele nos fez no princípio. Se você gostar disto, Deus é espírito, veio carne, volta a espírito, mas ele não perde aquele corpo. Quando Jesus voltou à condição de coluna de fogo, ele era aquele Jesus mesmo, só que para vir na terra, ele não podia vir senão através de uma manifestação da coluna de fogo. Quando ele veio no tempo do irmão Branham, Deus se fez visível outra vez. No tempo do irmão Branham teve que limpar a garganta, porque ele via, tem que ser Jesus Cristo. Não atendeu. Quando ele chamou Jesus, foi que ele olhou para ele, diz, é como virar o mundo ao revés. Aquele olhar de Cristo para o irmão Branham. Então você tem que ver, mesmo nesta foto tirada ali sobre o monte pôr do sol, você vê o rosto de Jesus Cristo, ele olhando para a terra, olhando para a sua noiva, olhando para a sua igreja, olhando para o seu povo. Os outros não dão crédito, você é que tem que vê-lo, que ele olha por você, ele vela por sua palavra para cumprir, porque a sua palavra está agora na sua igreja. A sua palavra está agora no seu povo, porque esta igreja chega a ser a igreja palavra, para poder encontrar com ele, que é a palavra. Amém? Deus te ajude. Pai Celestial, que cada um dos teus filhos tenha o coração aberto para com esta palavra, que esta verdade se revele
a cada momento no coração eleito, e que o eleito possa ver este trabalho que o Senhor fez desde antes da fundação do mundo e está agora terminando este trabalho entre o povo gentil, fazendo um trabalho tremendo, porque a sua noiva é gentia, e o Senhor tinha que tomar um nome gentil. Quando o Senhor veio em carne no entardecer, o mesmo Deus do amanhecer, diz o seu profeta, estaria no entardecer, que era nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, e o Senhor já veio no entardecer com o HAM, que faz parte do nome de Deus. O Senhor veio mostrar para nós o seu novo nome, o nome que leva, essa noiva leva esse nome nesse dia final. Enquanto ela está aqui com vida, ela ouve a palavra, discerne bem todas as coisas, ainda que ela não é discernida por ninguém, mas ela discerne bem a palavra, ela não interpreta mal a palavra, ela interpreta como o seu profeta interpretou. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida melhor, espiritual, em sua presença. Limpa a nossa mente, lábios, olhos, coração. Limpa, Senhor, nossa audição, tudo em nós. Seja limpo para que o Senhor possa trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus.